Amém, amém. Um pastor esses dias que começou há um pouco tempo ser despertado pelas doutrinas da graça e, enfim, ele estava me perguntando na internet como ele devia enfatizar a necessidade de crescer sem ser legalista, crescer e ser santificado, e como enfatizar a graça sem tornar, não é, as pessoas mundanas. Ele estava preocupado: como é que eu vou enfatizar através da graça a santificação sem ser legalista, ou como enfatizar a graça sem ir para o lado oposto? Há uma coisa das mais tristes, mais frustrantes para nós que realmente amamos o Evangelho, que é o que Paulo descreve em 2 Timóteo 3,7, que ele diz assim: elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo diz que há pessoas que têm acesso a toda a verdade possível, mas elas nunca chegam a conhecer a verdade. Ou seja, elas aprendem, mas não conhecem. Ou seja, a verdade nunca sai das mentes para a fornalha do coração e nunca é incendiada lá pelo poder do Espírito Santo. E nós, por exemplo, estamos eu acho que desde o ano passado, estudando zelo, e nós ouvimos tanto a respeito, né, mais de um ano, e tanto os que ouviram quanto os que ensinaram correm o risco de não serem zelosos, nem um pouco mais zelosos do que eram há um ano e meio atrás. A longo prazo, a falta de crescimento mostra algo mais triste do que a falta de crescimento. Falta de crescimento, se eu aprendo muito sobre o zelo e não me torno mais zeloso, é terrível. Mas a longo prazo, a falta de crescimento mostra algo mais triste do que a falta de crescimento, porque finalmente a falta de crescimento mostra que eu não estou vivo. Então o crescimento é uma expressão normal da vida. Quer nós pensemos em plantas, quer pensemos em pessoas ou em animais, nós esperamos que as coisas cresçam, nós esperamos que as coisas alcancem a maturidade. Quando algo ou alguém não se desenvolve, nós imediatamente sabemos que há alguma coisa errada, não é? Que não pode estar certo alguém estar naquele mesmo nível que estava antes. Quando nós pensamos em todo o fruto do Espírito, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, se essas coisas não crescem em nós, nós sabemos que há algo de errado. Ou seja, se eu não sou mais manso hoje do que era um ano atrás, alguma coisa está errada. E se essa falta de crescimento caracteriza a minha vida, não só alguma coisa está errada, alguma coisa está muito errada. Então, desenvolver-se é uma expressão normal da vida cristã. Os escritores do Novo Testamento pressupõem o crescimento, eles pressupõem como algo inexorável, inevitável, e nos estimulam o tempo todo a buscá-lo. Então, Pedro, por exemplo, diz assim em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o conceito de Pedro aqui já parece novo, porque você vê, muitas pessoas pensam que a graça é simplesmente a indulgência de Deus e não o poder de Deus. Como é que eu posso crescer se a graça simplesmente é Deus dizendo: seja como você for, está tudo bem? Então não tem como crescer nisso, não é? Mas você vê que Pedro espera que haja um crescimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já nos instrui assim em Efésios 4,15: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, se nós seguimos a verdade em amor, se há nos nossos corações essa afeição despertada pelo Espírito por causa da verdade, então Paulo pressupõe logo o que vai acontecer. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, na verdade, ao contrário do que acontece no campo físico, os cristãos nunca param de crescer espiritualmente.
No campo físico, você espera que alguém cresça, mas chega uma certa idade, você não espera mais que a pessoa cresça. Não é? Ela já atingiu todo o crescimento possível. Não é? Ela não vai crescer mais. Mas isso, o crescimento é tão inexorável ao viver cristão, que nunca se espera que um cristão pare de crescer. Por isso que Paulo está dizendo isso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Paulo elogiou os Tessalonicenses, porque eles cresceram, porque eles não ficaram estacionados, é porque os Tessalonicenses buscaram agradar a Deus e amar a igreja e amar uns aos outros, enquanto o amor por Deus crescia. Contudo, em ambos os casos, Paulo insistiu em que eles fizessem cada vez mais. Em 1 Tessalonicenses 4, 1 e 10. Cresçam, ele elogiou eles porque eles cresceram, mas diz, cresçam mais. Ele não disse, vocês atingiram um grande patamar. Ele disse, ele elogia eles, é ótimo saber o quanto vocês cresceram. O que Deus tem feito no meio de vocês é conhecido de todas as igrejas. Paulo diz, a carta de Paulo aos Tessalonicenses é muito diferente das outras cartas, porque essa é uma igreja elogiável. Não é? É maravilhoso ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, porque é uma igreja que Paulo fala para aquela igreja o que ele não fala para as outras. Mas ainda assim, ele fala sobre crescimento, e crescimento, apesar deles estarem assim. Então, que eles continuassem a crescer naqueles aspectos da vida cristã que eles já tinham crescido. Então, não existe um cristão, eu diria que, a gente poderia dizer que, entre aspas, não existe um cristão adulto que não precise mais crescer, como acontece conosco, ou acontece com uma árvore, ou acontece com qualquer coisa, que cresce até atingir o tamanho adequado, e após isso não cresce mais. O crescimento é normal não só para os cristãos que foram regenerados ontem, ele também é para aqueles que caminham com Deus há 50 anos ou mais. Eles precisam continuar crescendo. E nós não estamos falando dessas palavras de uma maneira vazia, sem propósito. Ele precisa, a cada ano, ele precisa olhar aquele arcabouço de sermões que ele ouviu e ver a diferença que isso fez na sua vida. Claro, todo crescimento, tanto físico como espiritual, ele é gradual. Não temos como ver plantas crescendo, pessoas crescendo, animais crescendo. Na verdade, a gente não vê, não é? A gente não vê nossos filhos crescerem diante dos nossos olhos, não vê a árvore no nosso quintal crescer diante dos nossos olhos, só podemos observar com o tempo. O que acontece é que, depois de um ano, acontecem coisas na minha vida que eu reagiria de uma outra maneira. Então eu vejo que a mansidão cresceu. Acontecem coisas na minha vida que gerariam impaciência e ansiedade, e eu vejo então que a paciência cresceu. Acontecem pressões na minha vida que em outra época o deleite em Cristo não se manifestaria tão profundo, então eu vi que crescer. Mas eu não percebi isso no dia a dia quando estava acontecendo. Então só podemos observar isso com o tempo. Agora, Paulo estava dizendo que as pessoas que aprendem sempre nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, uma pessoa é tóxica, passa 2 anos, 100 sermões, 200 sermões, ela é tóxica. Aquelas coisas não fazem uma diferença essencial. Então, essa gradualidade é verdade na vida cristã, mas é inexorável. Então, isso pessoas diferentes crescem em ritmos diferentes. Nós não somos irmãos gêmeos. Nós crescemos em ritmos diferentes, começamos em lugares diferentes, ou seja, em pontos diferentes, e o nosso crescimento não é no mesmo ritmo. Nenhum de nós cresce de maneira... Nem só não crescemos no mesmo ritmo, mas como em nossas próprias vidas, esse ritmo não é regular o tempo todo. Há períodos de um crescimento maior e um crescimento menor, mas ele está sempre lá, e nenhum de nós cresce, então, igual a outro, ou igual todo o tempo em nossa própria vida.
mas ainda que aceitemos as diferenças entre pessoas, entre períodos de desenvolvimento em nossa vida individual, permanece o fato de que todos os cristãos devem estar crescendo. Não há nenhum outro propósito na obra do Espírito Santo em nós, a não ser que nós reflitamos mais quem Cristo é. E crescer de um grau de glória para outro grau de glória, como a palavra de Deus diz, nada mais é do que esse crescimento que vai nos transformando. Então, quando um cristão não cresce, alguma coisa está errada. Se ele não cresce mesmo, então ele não está vivo. Não é? Então é pior. Então, cada sermão, cada meditação, cada momento de oração sozinho em nossas casas, com a Bíblia, cada culto, parte do pressuposto de que você quer se desenvolver, que é um desejo colocado em seu coração, de que te impulsiona para ser mais como Cristo. Existem pessoas que, por uma razão ou outra, não parecem desejar isso. Elas usam a graça de Deus exatamente como uma justificativa para a não mudança, a não transformação. E isso é uma história bem diferente do que ritmos diferentes com que os cristãos crescem. Contudo, se você escolheu ouvir sermões, meditar na palavra de Deus, o que te leva à oração, pelo menos é provável supor que todos nós aqui nesta noite queremos crescer, não é? E que estejamos à procura de toda a ajuda que nós pudermos conseguir. Essa é a nossa busca, esse é o nosso anseio, essa é a minha atitude quando eu seleciono um sermão para ler, de pessoas que viveram há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, ou um sermão para me ouvir, ou um livro para me ler. E a minha ideia, sempre que eu escuto um sermão, sempre que eu leio um livro, sempre que eu leio um sermão, o meu propósito é crescer. Eu não estou me alimentando para debates, pelo contrário, né? Debates normalmente mostram mais pessoas que não cresceram do que o que elas cresceram, porque elas querem só ganhar debates, não é? Então essa é a minha atitude, quando eu seleciono um sermão para ouvir, para ler, um livro, quer ele seja de séculos atrás ou da agora. Eu presumo que as pessoas que escutam um sermão, que estejam num culto, estejam assim. Sendo assim, nós podemos tratar da seguinte questão: como nós crescemos espiritualmente, se nós temos acesso a essas coisas que são os meios de graça. E então pense no crescimento físico por um instante. As crianças crescem, nossos filhos, enfim, os bebês crescem sem pensar nisso. Eles não ficam pensando: eu preciso crescer, eu tenho que crescer, eu tenho que me tornar maduro. Eles não pensam nisso. Na verdade, o crescimento físico básico, altura, estrutura corporal, foge totalmente do nosso controle. Nem nós temos a intenção, e se tivéssemos também não faria diferença nenhuma. Jesus disse assim: quem de vocês, por uma ansiedade, pode crescer 1 centímetro, se quer? O que vocês podem fazer a respeito disso? Então eu lembro que na escola tinha um amigo meu, quando eu era adolescente, 15, 16 anos, que ele rapidinho cresceu, foi com 1,90 m, alto, e eu esperava seguir o exemplo dele. Você vê, você pode ver que eu não consegui, não é? E por isso que quando eu percebi que eu não ia passar do 1,80 m, eu fiquei meio decepcionado, não é? Porque eu pensei que poderia seguir ele, tão próximo a mim, na mesma idade, e chegar naquela altura, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu podia ser alguém, sei lá, inventar uma maneira de ser complicado, porque eu não era tão alto quanto ele, e por mais que eu quisesse chegar pelo menos se eu pensasse assim: não ambiciono 1,90 m, mas 1,85 m, 5 centímetros a mais, eu não ia conseguir chegar a 1,85 m
mesmo que eu tivesse essa coisa de falar, eu não quero chegar a 1,90, eu quero chegar a 1,85, não dá para chegar. Então, no entanto, todos nós sabemos que existe um monte de crescimento que não é assim, que não é dessa forma. Nós não ficamos torcendo para chegar a 1,85 ou, quem sabe, a 1,80. O crescimento intelectual, por exemplo, ou qualquer habilidade física que nós queiramos que cresça, ou qualquer habilidade artística que nós escolhemos, é um crescimento totalmente diferente. Não é nem igual do bebê, que nem está pensando nisso e cresce, e nem é aquilo que você está limitado por algo que simplesmente é a sua altura, a sua estrutura corporal, não é? Se você, sei lá, naturalmente tem braços mais grossos, braços mais finos, ou enfim. Eu lembro uma vez que eu tinha uns 16 anos também, e tinha uma menina lá, a gente estava lá meio começando a namorar, ela disse assim: teu braço é fino, né? Eu falei: puxa vida, que comentário desagradável. Porque o meu pai tinha um braço fino, eu tenho um braço fino. Se você fizer exercício, você vai conseguir fazer essa parte do braço ficar, mas a estrutura do braço não vai ficar mais. Então, a estrutura corporal, ela pode ser trabalhada, mas ela tem um limite, não é? Para você trabalhar ela. Mas o crescimento intelectual, a habilidade física, a habilidade artística é diferente. A partir do momento em que um menino, uma menina na escola tem de se empenhar, se quiser crescer intelectualmente, ou ela vai colocar aquilo em prática, ou ela não vai crescer intelectualmente. Então, na escola a gente faz isso. Mais à frente, se você pretende jogar no time de determinado esporte, você vai precisar se empenhar. Nem mesmo as habilidades naturais, que talvez te aproxime mais de uma coisa ou de outra, será o suficiente. Não é? É muito fácil a gente se enganar de que mesmo as pessoas que são excelentes no que elas fazem, elas de alguma maneira não tiveram que ter uma disciplina muito grande naquela direção. Às vezes a gente olha um músico tocando. Eu lembro que tinha uns amigos meus, quando a gente estava estudando, e eles sempre diziam assim: mas também olha o teclado que aquele cara tem, como se o instrumento fizesse alguma diferença, não é? É óbvio que aquela pessoa é um excelente pianista se tocasse num Steinway e se tocasse num piano porcaria, não é? E se aquela pessoa ali não tocava muito bem, não era por causa do instrumento, faltava habilidade. E aquela pessoa lá gastou muito tempo, não é, para desenvolver aquilo. E você vai precisar de se empenhar, tanto mental, para se desenvolver intelectualmente, como fisicamente. Eu hoje estava meditando mais uma vez nisso, na hora de dar a pronte final para estar aqui hoje falando, e na hora que eu estava lá de tarde orando, lendo, Mateus falou para mim assim: pai, eu estou indo para a academia. E é isso, está chovendo. Estava na hora chovendo muito, estava frio hoje, né? Então, mas se você quiser se desenvolver um pouco fisicamente, ou a capacidade respiratória, não sei, você vai ter que ir para a academia. Você vai ter que fazer algo que vai além do que simplesmente um bebê faz, ou a impossibilidade de você ir além da sua altura. Enfim, por fim, a menina ou o menino se torna um jovem, entra na faculdade, agora deseja se preparar para uma carreira profissional, e ela tem que se dedicar ao estudo específico, porque almeja a excelência naquela área escolhida num mundo extremamente competitivo, e alguns alunos são mais aplicados do que outros, é evidente. Algumas pessoas sempre estudam só para passar, né? Só o mínimo, só aquilo que é necessário. Alguns se contentam em seguir em frente, sei lá, eu diria, aos trancos e barrancos, e até tirarem o diploma, só para enfrentarem a realidade de que o mundo não quer pessoas assim. As empresas, enfim, as pessoas não querem simplesmente pessoas que façam o mínimo só porque querem receber um salário.
Talvez seja por isso no Brasil que se tem uma visão tão ruim do funcionalismo público, né? E vários funcionários públicos bons pagam por isso. Porque a ideia de que eu não posso ser mandado embora, a ideia de que eu não posso, faz as pessoas naturalmente, não é? No mundo caído, as pessoas acharem que elas vão fazer o mínimo possível, não é? Porque elas não podem serem prejudicadas por fazerem o mínimo. Mas os que querem se destacar, se dedicam, não é? Elas querem algo, elas têm uma paixão. Os filhos de Deus são assim. Nós vivemos numa época muito terapêutica, como se tudo que acontece conosco tivesse simplesmente a ver com tipo uma gripe que a gente pega, não é? Outro dia eu estava na internet, alguém falou para mim, já de madrugada, alguém falou para mim assim: pastor, eu preciso muito de ajuda. Eu falei: o que é? Eu estou pensando aqui em me suicidar. Eu achei engraçado, não é? Porque aquela pessoa, ela estava me dizendo que ela conhece Deus, conhece tudo, mas ela estava pensando nisso. E ela queria ajuda. A ajuda que eu podia dar a ela, é óbvio que eu podia conversar e conversei, mas a ajuda primeiro que Deus ia falar assim: não faça isso. Você não precisa de ninguém para dizer isso. Era como se alguém, a gente só acha isso assim, porque a gente via isso tudo agora de uma maneira muito terapêutica. Mas se alguém falasse para mim: pastor, eu preciso da sua ajuda porque eu estou pensando em adulterar agora. O que você diria para a pessoa? Você não adultera. Como você está pensando em fazer isso? Ou, pastor, eu estou pensando em roubar, está com um monte de dinheiro aqui na minha frente, e eu estou ligando para o senhor, preciso me ajudar. Eu estou pensando em roubar todo o dinheiro. O que você diria? Que ajuda você quer, meu amigo? Não roube, o dinheiro é seu. Não é? Não pegue. Mas a pessoa, quando pede uma ajuda, ela está dizendo que parece que está acontecendo alguma coisa com ela, assim, sabe? Pastor, estou pensando em matar o meu vizinho. Você vai dizer o que para ele? Vou te dizer uma coisa, e ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando com o cara porque quer matar o vizinho. Não mate o seu vizinho. Se você matar você, né? Mas você vê, as pessoas escolhem algumas coisas e elas acham que realmente elas são uma vítima. Se alguém falasse para você: eu estou pensando em matar a minha esposa hoje, você não ia pensar que ela é uma vítima. Você pensa assim: que isso? Como assim? Você ainda vai agir como uma vítima? Você está querendo matar outra pessoa? Não é? Ou então, se alguém perguntasse para você assim: pastor, se eu matar meu vizinho amanhã, eu ainda sou salvo? Você ia dizer o quê? Se você for salvo, mata. Se você matar ele, você já foi justificado, se você matar, você vai dizer o quê? Não, que isso? Como assim? Você está dizendo que é um servo de Deus, está planejando, está com a ideia de que vai matar alguém porque te fez alguma coisa que você não gostou, e você realmente está... Você acha que você está falando sério comigo quando está dizendo que está pensando em matar alguém amanhã e está preocupado em ser salvo ou não? Essa não é uma preocupação de um coração de alguém regenerado, porque alguém com coração regenerado não estaria fazendo planos para matar alguém e pensando se estaria salvo ou não. A única preocupação da pessoa seria se ela ia no final se dar mal ou não por matar aquela pessoa. E haver outras coisas maiores. O crescimento intelectual, profissional, não acontece por acaso. O crescimento espiritual também não. Muitas coisas mudam em nós e que mudam a maneira com que a gente enxerga a nossa própria vida, como o pecado é, quem Deus é. Então, há muitos crescimentos que exigem um esforço intencional. Em geral, o nível de crescimento é proporcional ao nível de esforço. O mesmo vale para o crescimento espiritual. Você vê, aqui nós estamos num caminho que é perigoso, porque nós estamos falando em crescimento, estamos falando em esforço e estamos falando em graça. Então, o crescimento espiritual não acontece por acaso. Você não cresce por ouvir muitos sermões. Você não cresce como um bebê que não pensa nisso e cresce. Ao mesmo tempo, você não está preso àquela coisa de que eu queria ter 1,90 m, mas não há nada que possa ser feito a respeito disso. Na verdade, não acontece, o crescimento espiritual não acontece nem por osmose. E algumas pessoas acreditam que o crescimento espiritual acontece por osmose, ou seja, pelo simples fato de você estar perto de outros crentes. E assimilar inconscientemente a espiritualidade do outro. Você talvez possa pensar assim: se eu pudesse conviver mais com o crente tal, ou se eu pudesse ter alguém, um amigo como Jonathan Edwards, eu ia crescer. Você não ia crescer, porque isso não acontece por osmose, não acontece por nós estarmos perto de pessoas assim. Você vê que há pessoas como Demas que andou com Paulo e amou o mundo, não amou o que Paulo amou.
Enquanto Paulo tinha um coração completamente capturado pela beleza de Cristo, Demas andou com Paulo, ouviu Paulo pregando e você não tem isso por osmose. O crescimento espiritual acontece em consequência de um esforço intencional adequado. A palavra intencional sugere uma busca diligente com um objetivo claro, como o exemplo do crescimento intelectual. Então é adequado, no sentido de que indica que devemos usar os meios de crescimento dados por Deus a nós por meio da Bíblia. Então é comum nós nos referimos a esses meios de crescimento de disciplina espiritual ao usarmos os meios de graça que Deus nos deu. A gente deve examinar com cuidado o que são essas disciplinas em outro dia. Por ora, a gente quer estabelecer um alicerce importante, que é o núcleo daquilo que aquele pastor me perguntou. Há mais de 150 anos, Archibald Alexander, nasceu em 1772, morreu em 1851, ele foi o primeiro presidente do Seminário Teológico de Princeton, na Universidade de Princeton. Ele escreveu algumas considerações sobre obstáculos ao crescimento espiritual. É um grande teólogo, um dos melhores do século em que ele viveu. O primeiro que ele relaciona ele diz assim: uma deficiência em nossa crença na liberalidade da graça divina é o maior obstáculo ao nosso crescimento espiritual. E é estranho, né? Você vê, ele diz que a deficiência da nossa crença na liberalidade da graça é que impede o crescimento, é que impede de nós nos concentrarmos nesse crescimento. E ao elaborar essa declaração, ele disse que a essência, em essência, que a compreensão correta da graça de Deus e sua apropriação constante devem ser o alicerce de todos os nossos esforços pessoais para que cresçamos espiritualmente. Ele diz: você não pode fazer esforço espiritual verdadeiro para crescer se você não compreende a graça. Se a não compreensão da graça é a morte do crescimento. Você só pode se tornar legalista ou pode se tornar mundano. Você não pode crescer sem um conhecimento adequado da graça. Agora, o que é a graça? Eu acho que esse é um problema enorme para a nossa geração. Nós já falamos que nós não podemos olhar a Bíblia. A Bíblia fala sobre graça, amor, paciência, mansidão, etc, etc. Você não pode pegar essas palavras e ir para um dicionário saber o que significa. Quem deve definir o que é amor, por exemplo, é a Bíblia. Quem define o que é graça é a Bíblia. Se você tiver uma compreensão deficiente do que é graça, hoje a gente pode achar, e talvez seja verdade em determinado nível, que há um certo avivamento das doutrinas da graça e da compreensão da graça, mas tudo é inútil se a pessoa não compreende o que a graça é, não é? Então, como a graça é fundamental para o nosso crescimento cristão, como Alexander Archibald diz, é importante que a gente tenha certeza de que a gente saiba o que a graça significa, não é? Infelizmente, há muitos equívocos quanto à natureza da graça, e talvez esses equívocos estão transbordando no meio dito reformado. Talvez a concepção da graça mais equivocada seja presente numa declaração. Eu ouvi alguém outro dia pregando sobre a graça, estava falando sobre a graça, e parecia tudo a respeito de graça, o que pode nos parecer bom, mas a definição da graça que a pessoa estava dando era assim: graça é a ideia de que somos amados e aceitos por Deus do jeito que nós somos, e que não temos de fazer nada para merecer a aprovação do Senhor, pois ela simplesmente está à nossa disposição. A princípio, nós que vivemos numa igreja tão mergulhada, né, no oposto do que as doutrinas da graça são, podemos nos animar com a definição. Graça é a ideia de que somos amados e aceitos por Deus do jeito que somos e que não temos de fazer nada para merecer a aprovação do Senhor, pois ela simplesmente está à nossa disposição. Simples. Nesse sentido, Deus parece ser apresentado simplesmente como aquele velhinho bonzinho, indulgente, que diz: não importa o que você faça, eu te amo. Não importa se vai haver qualquer tipo de crescimento e mudança na sua vida, eu te amo.
e sempre sorrindo para nós, independente do nosso comportamento, independente do nosso caráter, independente do fruto do Espírito, independente de qualquer coisa. Não é? Parece ser um entendimento típico da maioria das pessoas sobre a graça de Deus. É por isso que as pessoas dizem assim: eu não cresço, não acontece nada na minha vida, mas graças a Deus, porque pela cruz é essa definição. Agora, é óbvio que alguém que pense que a graça é a indulgência de Deus com a vida, que não tem nenhuma relação com a sua glória manifestada em seu Filho, não pode entender o que Pedro diz: crescer na graça. Como assim? Como eu posso crescer na graça se a graça é simplesmente a indulgência de Deus para com a minha vida, que não tem nenhuma relação com a beleza de Cristo? Então, contrastando com isso, no entanto, a Bíblia nos explica que a graça de Deus nos ensina a renunciar. Paulo diz em Tito 2,12: a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Você viu o que a graça ensina? Aliás, Deus nos ama e nos aceita como pecadores, do jeito que somos. Mas é óbvio que o propósito da graça não tem nada a ver com isso, porque senão não seria necessário propiciação, expiação, não seria necessário o seu filho ser esmagado, a sua ira cair sobre ele, se simplesmente a graça fosse uma indulgência para com o mal em nós. Então, antes, pela mesma graça com a qual Deus nos salva, o propósito é nos transformar de um grau de glória para outro grau de glória, quando contemplamos o seu Filho como ele contempla, a sua beleza infinita. E a graça, então, é o poder não só capaz de cancelar a nossa dívida e propiciar a ira que estava sobre nós, mas como é poderosa para nos levar em direção ao propósito que Deus intenta. Não é? Então, a declaração de que não temos de fazer nada para merecer a aprovação do Senhor, pois a aprovação dele simplesmente está à nossa disposição, não é verdadeira. A aprovação de Deus precisa sim ser conquistada. Agora, o Evangelho nos diz que essa aprovação foi conquistada para nós por Cristo. Mas ela não é simplesmente a indulgência de Deus que nos dá a aprovação independente de qualquer coisa. Não. Ela tem que ser conquistada, a aprovação de Deus tem que ser conquistada. O que a Bíblia diz é que é exatamente isso que Cristo fez. Em sua vida sem pecados, perfeita, e em sua morte, que levou sobre si as nossas maldições, levou a ira. Ou seja, a justiça positiva de uma vida perfeita nos 33 anos que ele viveu no mundo, e a morte em meu lugar, recebendo a ira infinita na propiciação e na expiação, que é afastar de mim os meus pecados como o Oriente está do Ocidente. Então é óbvio que ela tem que ser conquistada, não é indulgência. É verdade que nós não temos de conquistar o favor de Deus. Na verdade, a gente não pode conquistar o favor de Deus. Não é que a gente não tem, porque senão fica parecendo que a gente não tem, mas se tivesse, a gente poderia. A gente não tem que conquistar o favor de Deus, e na verdade a gente não pode fazer nada a não ser aumentar a nossa culpa diante de Deus, se tentasse. Mas o seu favor nos alcança sem que a gente mereça, porque Jesus mereceu o favor de Deus por nós. Porque Jesus pagou por ele em nosso lugar, e o favor de Deus é uma das bênçãos, daquelas, toda sorte de bênçãos espirituais, é uma dessas bênçãos que ele comprou com o seu sangue. Então nós nunca banalizamos o pecado, porque nós sabemos que cada coisa que foi conquistada e dada para nós, que nós não podíamos conquistar, foi comprada com o sangue de Deus. Tinha um propósito em vista, a glória da graça de Deus ao nos transformar na imagem do seu Filho. Então, enquanto a definição tradicional da graça de Deus como favor imerecido de Deus, que também a gente não está errada, mas não é completa, não é satisfatória. Portanto,
a definição melhor, que capta o sentido bíblico, é que a graça é o favor de Deus, por meio de Cristo, para com pessoas que merecem a sua ira, o seu desfavor, a sua maldição. Então, um dos elementos na definição que estão ausentes naquela definição anterior, que é o que as pessoas têm em mente. E na definição simplesmente mais curta. A primeira é a constatação de que, na verdade, nós merecemos o completo desprezo e a ira infinita de Deus por qualquer pecado em nossas vidas. Nós não precisamos, e nem Deus proveu para nós, um meio de justificar os nossos pecados. O meio de falar assim, eu sou assim, mas a graça de Deus... Não. Ou, para colocar de forma mais categórica, em termos bíblicos, nós merecemos o que Paulo chama de maldição, a maldição da lei, como está em Gálatas 3:10. O segundo elemento acrescentado é a expressão por meio de Jesus Cristo. Então, é por intermédio, em decorrência da sua morte da cruz. Nada na graça é de graça de verdade. Nós fomos eleitos em Cristo, nós somos amados em Cristo, nós somos aceitos em Cristo, chamados em Cristo, transformados em Cristo, tudo em Cristo. Em decorrência da sua morte, que não recebemos o que era aquilo que nós merecemos, a maldição e a ira. Então, Paulo escreveu em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se uma maldição em nosso favor. Então é por meio de Cristo, em virtude da sua obediência perfeita em toda a vontade de Deus, que nós recebemos as bênçãos que nós não merecemos, arrependimento, o Espírito Santo, a regeneração, um coração que ama a palavra de Deus, um desejo de crescer, um desejo de ser cada vez como Cristo, cada um das partes do fruto do Espírito, todas essas coisas. Cristo suportou nossa maldição e conquistou nossa bênção, e é isso que significa a graça. A graça significa o poder para crescer, significa a paz que Ele comprou. Então, nós vemos esse conceito de Cristo suportando nossa maldição e alcançando todas essas bênçãos, apresentadas em 2 Coríntios 5:21, que diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nessa linguagem um tanto difícil de compreender, né? Mais difícil, assim, eu diria, Paulo estava dizendo que Deus imputou nosso pecado a Cristo e creditou a justiça dele a nós, mas isso é só parte, né, do que está fazendo. Ou, parafraseando, Deus tratou Cristo como Josemar merecia ser tratado. Eu nunca vou superar isso. Eu nunca posso superar a cada manhã de que eu merecia ser tratado como Cristo foi tratado, a fim de que Ele pudesse me tratar como Cristo merece ser tratado. É óbvio que o favor, o amor, o deleite de Deus deve ser conquistado, mas só quem pode fazer isso é o seu próprio Filho. Merecer isso, ser tão lindo que captura o coração do Pai, ser tão lindo que é o deleite do Pai. Portanto, a graça é o favor de Deus por nós, por meio de Jesus Cristo, mas o favor de Deus é muito mais do que uma disposição favorável. É muito mais do que a indulgência de um velhinho que deixa para lá a maneira com que nós somos e deixa à nossa disposição a sua boa vontade. A graça de Deus é sempre apresentada nas Escrituras como Deus em ação para o nosso bem, que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus escolheu. O bem que Ele está falando é se tornar a imagem do seu Filho. Se algo na minha vida, que eu chamo de graça, está me fazendo cada vez mais diferente de Cristo, é óbvio que as coisas não estão cooperando para o meu bem, e nem a graça está operando na minha vida. É nos fazer, Deus só vê uma coisa como boa, é nos fazer mais e mais como Cristo. Ele diz que todas as coisas juntas, operadas pelo seu poder soberano, vão me fazer cada vez mais parecidos com Cristo, até a glorificação. Então, a graça de Deus não é a indulgência de Deus. Minha vida nunca muda, eu sou essa pessoa e tal. Mas a graça de Deus, essa pessoa não está com a definição errada. Então, a graça de Deus nos salva.
diz Efésios 2, 8, 9, Romanos 5, 1. Mas a graça de Deus nos dá força espiritual, por exemplo, diz 2 Timóteo 2, 1. A graça de Deus nos sustenta em todas as provações, diz 2 Coríntios 12, 9. E a graça de Deus nos prepara para servir a Deus no mundo. Você vê, a graça, ela faz todas essas coisas. Podemos dizer que cada bênção que nos sobrevém é uma expressão da graça de Deus. O desejo de orar e orar. A graça de Deus, ela opera o querer e o efetuar. Todas essas coisas foram compradas pelo sangue de Cristo, o desejo de crescer e o próprio crescimento. Isso quer dizer que Cristo conquistou todas essas bênçãos por nós, por meio da sua própria vida sem pecado, e depois a sua morte, para que a vida perfeita fosse imputada a mim, e a minha vida imperfeita fosse imputada a ele na sua morte. Então é importante que a gente compreenda essa verdade fundamental antes de prosseguirmos para diversos meses de crescimento em Deus, porque senão, ou nós vamos nos tornar legalistas, ou vamos realmente nos tornar mundanos. Porque se a gente não compreender isso, ou seja, do contrário, de maneira sutil e até inconscientemente, nós começaremos a ver essas disciplinas que Deus nos concedeu para nosso bem como disciplinas a serem praticadas a fim de conquistarmos o favor de Deus, a fim de sermos aceitos por Ele, ou amados por Ele, ou mais amados por Ele. Então lembre-se da definição de graça. Jesus já conquistou o favor de Deus por você, se você está em Cristo. Assim como você não consegue fazer nada para receber a salvação, a bênção que carrega com ela todas as outras, não é? Do mesmo modo, você não pode fazer nada para merecer o favor de Deus na sua vida diária. Não é que você no início não podia fazer nada para merecer, mas depois que você foi regenerado, você começa a poder fazer coisas para merecer. Você nunca pode fazer nada para merecer. Se você não compreender essa verdade, as disciplinas espirituais, cujo objetivo é ajudar você a crescer, se converterão em obrigações penosas que você acha que deve fazer para Deus ficar satisfeito com você no fim do dia. Você vai pensar, eu orei muito hoje. Perto das outras pessoas, eu orei mais. Deus está mais satisfeito comigo do que com aquele lá. Você não cresceu hoje, você se tornou pior do que você era antes do dia começar. Então, quando a gente olha para essa verdade e analisa ela de outra maneira, a gente já tentou, em nossas casas, organizar. Agora, graças a Deus, eu tenho me livrado disso assim, grandemente, mas uma das coisas mais melhores para mim era ter livros. Mas é uma coisa boa que gera um problema enorme, né? Você nunca tem espaço físico suficiente para todos os livros que você quer ler. Eu, pelo menos, acho que é uma vantagem. Eu gosto de livros para ler. Eu vejo muita gente que gosta de livro não para ler. E eu não consigo entender porque as pessoas gostam de livro para não ler. Na internet, todo dia eu vejo gente falando assim, já comprei tantos livros teológicos esse ano, não pude ler quase nada, mas já quero comprar mais não sei quantos. Eu acho que a pessoa acha que realmente há espiritualidade por osmose de estar perto de livros que não é nem estar perto do Jonathan Edwards, é perto do que ele escreveu. A pessoa acha que vai sair uma espiritualidade do livro que só poderá ter, né, o livro. Mas quando a gente tenta organizar livro, é difícil, né? E se você tenta botar os livros lá, eles tendem a tombar, você precisa de organizar, e você às vezes fica frustrado. Eu não diria nem que eu fico frustrado, mas Cláudia certamente fica frustrada com os meus livros muitas vezes. Mas agora não, porque eu compro só livro que fica dentro do meu iPad para acabar com isso. Mas então você usa o quê? Você usa suportes. Porque se você bota os livros lá, eles tomam para um lado, tomam para o outro, e você precisa botar um suporte de cada lado, para eles ficarem ali firmes. Não é? E os diversos meios com os quais os cristãos crescem, vamos pensar neles assim, como vários livros que você tem que colocar lá, num determinado estante, mas não tem um apoio, você precisa de botar um suporte de um lado, né, um suporte do outro, para os livros ficarem ali juntos, não caírem para um lado, não
caírem para o outro, e cada uma daquilo que a gente desses elementos de crescimento em nossa vida vão estar errados, e nós vamos achar que crescimento é algo que não, na verdade não é, se nós não tivermos os suportes bíblicos para juntá-los e manter eles ali no lugar onde você pode dizer que aquilo é a obra da graça de Deus na sua vida. E o primeiro que fica de um lado é a justiça de Cristo. É por isso que Archibald ele disse que sem uma compreensão da graça não há crescimento espiritual. Você vai crescer só em coisas que te diferenciam de Cristo. Você pode se tornar um fariseu, ou pode se tornar um homem mundano, mas você não cresce na graça e no conhecimento. Então, a pergunta mais importante que qualquer pessoa pode fazer é: como eu, pecador, posso ser aceito por um Deus infinitamente justo e santo? Certamente não é porque eu estou achando que eu estou fazendo uma coisa melhor do que a pessoa que está do meu lado. Não é? Certamente, se eu olho para mim, olhando para Cristo, eu não consigo ver nada em mim que faça Deus me aceitar diante dele. Nós cantamos um hino hoje, eu acho que foi o último, penúltimo, é que em Cristo nós podemos ir aprender Deus sem terror. Fora de Cristo só podemos ir com terror. Não adianta eu pensar o quanto eu orei hoje e o outro não orou. Não é? Então Paulo nos explica que isso acontece pela fé na justiça de Cristo. Esse é o dom, um dom que nós recebemos comprado com o sangue de Cristo. O próprio Paulo, ele tinha sido um judeu totalmente apegado às credenciais, e ele tinha tantas credenciais que quando ele se comparava com os outros, ele se sentia incrível, porque as credenciais de Paulo eram impressionantes. Ele diz assim, embora, em Filipenses 3, 4 a 6, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, eu fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E ele não só fez isso, ele começou a considerar essas coisas um lixo, essas credenciais, aquilo que ele usou tanto tempo para dizer, olha, eu sou melhor que aquele, eu oro mais, olha aqui, eu estudei mais, eu conheço mais a Bíblia, eu passo mais tempo em oração. Paulo disse, isso é um lixo. Ou então, eu não sou como aqueles gentios, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo que nunca saiu de perto da tribo de Judá, não foi como as outras 10 tribos, eu sou hebreu de hebreus, eu não sou um hebreu helenizado, não é assim, capturado pela cultura grega, não, eu sou puro. Mas ele diz assim, que ele construiu todo isso esterco para que ele pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por sua a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versos 8 e 9. Paulo então encontrou a aceitação divina não na sua própria obediência. Paulo disse que nunca mais pensou, Deus me ama mais hoje porque eu obedeci. Hoje Deus está mais feliz comigo porque eu apanhei por causa de Jesus. Deus está muito mais satisfeito porque eu fiquei preso 2 anos na cadeia. Paulo disse que nunca pensou nisso. Ele nunca teve uma justiça que não vinha de Cristo. Toda aceitação, todo o amor que ele sabia que Deus tinha dele não aumentava e não diminuía se ele estava preso ou solto, se ele tinha orado mais ou menos, se ele tinha estudado mais ou menos. Não eram essas coisas que impulsionavam ele. O que impulsionava ele era o conhecer Cristo. Ele não tinha nenhuma justiça que vinha de outra coisa, a não ser só a que vem de Cristo. Então Paulo encontrou a aceitação divina não na obediência imperfeita, que comparada dos outros era impressionante, não na sua vida de oração, que era imperfeita, mas que comparada dos outros era impressionante, e nem no seu conhecimento, que era talvez o homem que mais conheceu Deus no mundo, mas é óbvio que não era um conhecimento perfeito, mas que em comparação de todas as outras pessoas que já viveram, era impressionante, mas não era nisso.
por mais impressionante que fosse qualquer coisa, a sua confiança na justiça perfeita de Cristo era a única coisa que fazia ele saber que Deus o amava e que no final do dia Deus o aceitava. Ele então não estava mais satisfeito porque tinha orado mais. Ele podia orar mais porque o desejo dele era conhecer Cristo, mas nunca era para ele achar que ele orava mais, ele era melhor do que o que orou menos, porque isso é uma justiça que não vem, é uma ideia oposta de que Deus ficou mais satisfeito comigo no dia de hoje, não sei nem que dia é hoje, 24? É 24, né? Deus está mais satisfeito com o Josemar no dia 24, porque hoje eu passei o dia todo meditando na palavra. É 24 de novembro? 20, quanto? 8? Para vocês, para mim não é. Eu uso o calendário lunar, vocês estão em outro calendário. 28. Então, eu acho que Deus me ama mais, porque hoje eu passei mais tempo com a palavra, eu orei mais. Isso é pecado. Então, por mais impressionante que fosse, e seja até para nós, tanto a vida que Paulo levou antes, eles consideravam lixo, mas mesmo a vida que Paulo levou depois, por mais impressionante que fosse, ele só confiava na justiça de Cristo, a qual Deus acredita a todos que nele confiam. Isso é a fé salvadora, esse é o dom que Deus dá a quem Ele chama. Confiar só em Cristo como o único canal com o qual Deus me olha com favor, não só no início para me salvar inicialmente, mas todo o caminho. Em Romanos 3, 4 e em Gálatas 2, Paulo usa o termo legal para designar essa justiça que ele, todos os que realmente têm a fé salvadora, têm. Então é isso que a Bíblia chama de justificação, né? Essa bênção inicial, o verbo justificar, declarar justo. Em outras palavras, nós confiamos em Cristo em toda a nossa aceitação diante de Deus. Deus nos justifica ou nos declara justos com base somente no que Ele fez, acredita a nós justiça, por isso nós podemos dizer que a justificação é um acontecimento pontual, ocorrido no passado, mas para Paulo, no entanto, a justificação, isso é verdade, não é? Mas Paulo ia além de olhar para isso como algo simplesmente no passado. Parece óbvio, por exemplo, na leitura atenta de Filipenses 3:9, que ele considera uma realidade presente o tempo todo. Ele diz assim: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então Paulo vivia, ele está dizendo, cada dia baseado na realidade gloriosa de que ele se apresentava diante de Deus revestido somente da justiça de Cristo. E ele era aceito pelo Pai somente baseado no que Cristo fez, não no que ele fez naquele dia. O que ele fez naquele dia não acrescentou mais a aceitação, e o que ele não fez não acrescentou, não fez surgir menos aceitação. Se você e eu pretendemos ser bem-sucedidos a colocar todas aquelas coisas que faz parte do crescimento espiritual na prateleira da vida, nós necessitamos primeiro ter isso completamente definido em nossos corações e amado pelos nossos corações. Nós não vamos ser mais amados por Deus por fazer qualquer coisa nesse mundo, nem vamos ser menos por não fazer. Nós somos aceitos somente pelo que Cristo fez. Orar mais não vai fazer Deus me amar mais. Não é esse o impulso. Esse impulso é a negação do Evangelho. Ler mais a Bíblia não vai fazer Deus ouvir o meu pedido. Deus vai fazer o que Ele quer. Eu leio mais a Bíblia e oro mais para ser conformado mais à vontade dEle. Eu não adquiro méritos, créditos. Eu tenho todo o crédito que Cristo tem. Eu tenho todo o amor que o Pai tem em Cristo por mim. A segunda coisa que vai segurar do outro lado, para que tudo isso não vire o oposto da graça, eu perceber isso, nada que eu faço de maneira nenhuma, é isso que Paulo falou que aconteceu com a igreja
dos Gálatas, eles começaram pela graça. É Deus que escolhe, é Deus que chama, tal. Mas eles acharam que depois disso não era tudo pela graça. Eles começaram a achar que a vida de oração, que as outras coisas acrescentavam algo. Eles não tinham somente a justiça que vem de Cristo, e toda aceitação, amor, deleite do Pai por causa de Cristo. Eles achavam que o que eles faziam acrescentava. Então Paulo diz assim: vocês começaram pela graça, mas vocês acham que vão aperfeiçoar pela carne? Vocês acham que realmente vocês vão somar alguma coisa ao que Cristo fez pela vida de oração de vocês? Ou por fazer qualquer coisa que alguém invente, ou que vocês estejam fazendo? Então essa é a primeira coisa. Você só cresce espiritualmente com o entendimento da graça. A segunda coisa que segura a outra parte, para tudo não cair para um lado, nem tudo cair para o outro, mas os livros ficarem lá firmes, é você entender o poder da graça, o poder de Cristo. Como a nossa aceitação divina deve ocorrer por intermédio da justiça de Cristo, a nossa vida deve ser vivida pelo poder de Cristo. E é aí que, de novo, outras pessoas vêm com a definição falsa de graça, despindo a graça do seu poder. Mesmo que enfatize esse lado, todos os livros caem para um outro lado, porque a pessoa diz: a minha vida é assim, a minha vida é uma bagunça. A minha vida não tem nada de se tornar dia a dia mais próximo, um grau de glória mais próximo e mais próximo daquilo que Cristo é. Não, mas a graça está, no final vai acabar tudo bem. Não é? É óbvio que o cara não tem outra parte, está tudo caindo para um lado. Então, nosso poder para viver a vida cristã também procede de Cristo e também procede da graça. Você não pode usar a justificação para a ausência de poder do Evangelho na sua vida, que é o que as pessoas fazem. Você não pode usar a justificação para a ausência do poder da paz, do poder que opera todas as coisas no coração regenerado. Então, com demasiada frequência, nós tentamos crescer por nossa própria vontade ou autodisciplina. Pior, às vezes misturamos humanismo secular. E nós supomos que se lermos a Bíblia e orarmos o suficiente, nós vamos crescer. Mas, na verdade, a graça que nos leva a desejar orar e ler a Bíblia, é ela mesma que faz crescer. Essas coisas em si mesmas não nos fazem crescer. É o poder da graça. Então, nós abordamos a vida cristã frequentemente como um estudante aborda um curso difícil na faculdade. E a gente respira fundo e pensa: se eu me esforçar muito, eu vou conseguir. Essa atitude presume que temos em nós a capacidade de crescer como crentes até a maturidade. Eu não tinha capacidade de vir para o reino, eu precisava da graça. Mas agora eu tenho alguma capacidade, mas nós não temos. Nós não tínhamos capacidade no início e não temos capacidade no meio nem no fim. Isso mostra que todos nós estamos em pé de igualdade. Ninguém pode dizer: em mim o evangelho não está indo porque eu não tenho capacidade. Não, isso ninguém tem. Toda habilidade tem de proceder da fonte da graça. É por isso que Jesus diz: eu sou a oliveira, vocês são os ramos. Tudo o que vocês vão receber para crescer vem de mim. Não no início, o tempo todo. O galho sozinho nunca pode nada. É nesse texto, então, João, que ele diz: sem mim nada podeis fazer, nada. Então pense em um dispositivo eletrônico que você usa, enfim, a gente usa vários. Antes de vir para a igreja, eu usei um barbeador eletrônico. Antes eu estava preparando o que eu ia meditar com os irmãos num computador, então aqui no iPad. Esses aparelhos, eles abrigam em seu interior um pequeno motor ou um processador, que faz com que ele cumpra o papel a qual ele foi destinado. O barbeador é para fazer a barba, o computador precisa de processar muitas coisas, mas o motor, tanto no barbeador quanto os processadores no meu computador, qualquer coisa que eu esteja usando, esses motores e processadores, eles não têm um poder neles mesmos. Eles dependem completamente de uma fonte externa de corrente elétrica. Eles são o processador adequado. Aquele barbeador tem o motor adequado. O meu computador tem o processador adequado, mas eles não têm poder.
apesar de serem adequados, eles ainda não podem nada. Então depende por completo dessa fonte externa. Sem o suprimento daquela força, o aparelho é inútil. Se quando eu estivesse preparando lá, o que eu ia meditar hoje, faltasse luz, então acabou. Se eu estivesse usando isso aqui, eu ainda poderia trabalhar, mas quando acabasse a bateria, que foi é simplesmente uma coisa que armazenou essa energia que veio de fora, mas como ela vem de fora, a bateria tem um limite, então acabou, eu ficava assim. Apesar de o iPad, o meu computador e o meu barbeador continuarem sendo os aparelhos adequados, eles não têm nenhum poder, zero poder. Então você e eu recebemos um novo coração no momento que fomos regenerados. Nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova natureza, nós temos o coração adequado agora para as coisas que nós chamamos dos meios de graça que Deus estabeleceu para nós crescermos. Essa é uma das bênçãos que Jesus comprou na cruz. Ezequiel 36, 26, 27, por exemplo, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, que é o coração do homem natural, e lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus propósitos, e a obedecerem a minha palavra. Então, ocorreu uma transformação radical em nosso interior, se nós somos novas criaturas. Mas nunca confunda que isso é poder para você fazer algo que agrade a Deus. Nós somos verdadeiramente uma nova criação em Cristo. Mas para manter a analogia do computador, do barbeador, agora nós temos um motor novo, agora nós somos adequados, projetados para receber a corrente elétrica e funcionar adequadamente, mas a força continua sendo externa a nós. Entende? Como o processador é adequado, mas ele precisa da energia que vem de fora. Ele não tem energia nele. Não há poder nele. Ter recebido uma nova natureza, um novo coração, não nos dá nenhum poder nosso para fazer nada que agrada a Deus. A graça começa nos dando esse novo motor, um novo coração, uma nova natureza. Mas você vê, não é por causa disso agora que eu posso acrescentar algo ao que Cristo fez, porque esse motor adequado, que é o meu novo coração, adequado para desfrutar Deus, adequado para amar a palavra de Deus, adequado para amar, estar diante dele em oração, não tem nenhum poder. Por isso Paulo faz afirmações como assim, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz assim, Deus me fez um homem adequado, eu amo Cristo, mas agora tudo que me move tem que vir dele. Não foi só o início, foi o poder dele que gratuitamente me deu um novo motor, novamente, um novo coração, mas agora tem que vir dele todo o poder para isso funcionar. Se esse poder parasse, tudo parava. Ou Colossenses 1,29, quando ele diz, para isso é, para se dedicar ao chamado de viver para a glória de Cristo, eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo, há um poder que atua poderosamente em mim, e é isso que faz eu viver para a glória de Cristo. Não é que ele me deu um motor, um coração novamente, e agora eu tenho poder para fazer. Eu não tenho poder nenhum. Eu só tenho aquilo que é adequado, que a graça me deu, um novo coração, novamente, mas que é como um computador sem luz elétrica, é como um barbeador sem eletricidade, ou sem a bateria. Paulo esperava crescer na vida espiritual, e ele esperava frutificar no seu ministério. Ele diz, a graça em mim não foi em vão, ela começou e ela continua, mas é tudo Cristo fazendo. Sua confiança, no entanto, você vê, não se baseava na própria capacidade e determinação. Ele diz, agora que eu tenho um novo coração, novamente, a minha determinação, ele diz, não tem nenhuma energia, nada. Ele confiava totalmente no fato de que ele podia depender do poder de Cristo operando nele para capacitá-lo dia a dia a viver para a glória de Cristo. É por isso que ele diz que podia tudo naquele que o fortalece. Ele não só me deu um novo coração novamente, a graça não deu só um novo coração novamente, ou a graça não me deu só a justificação, e nem mesmo justificação e regeneração somente.
para mim dizer, não, eu fui justificado, sou justo, aceito, não sou mais amado ou menos amado, dependendo do que eu faça, porque eu sou amado somente em Cristo, mas eu também tenho uma nova natureza, então agora eu posso fazer coisas. Não, nem essas coisas eu posso fazer, porque a regeneração me deu o motor adequado, o coração adequado, vou dar um novo coração, uma nova mente, mas agora eu preciso da operação eficaz do poder de Cristo em mim, e isso também faz parte da graça. É isso que faz com que o crescimento espiritual e as disciplinas espirituais envolvidas nisso não se torne nem legalismo, nem, por outro lado, se torne alguém que nunca, de fato, é transformado pelo Evangelho. Então, nós podemos explorar isso em mais detalhes outro dia, porque o tempo acabou, mas, por hora, nós queremos apenas nos conscientizar de que nós necessitamos dessas duas coisas. Justiça, aceitação, amor de Deus para sempre, somente fluindo de Cristo. Nunca acharmos que porque oramos muito hoje, Deus tem que me ouvir. Deus me ouve só por causa de Cristo. Ele não me ouve porque eu orei mais ou porque eu orei menos. E se eu achar que se eu oro muito, Deus me ouve, está óbvio para mim que eu não entendi nada de como eu posso comparecer diante de Deus. Eu realmente acho que se eu passar mais de uma hora orando, eu juntei méritos suficientes para ele me ouvir? Então, eu me basei sempre, todo dia, somente na aceitação que flui em Cristo. Nós podemos explorar isso, como eu disse, em mais detalhes, mas essas duas coisas estão juntas. E do outro lado, há o poder. Eu sei que mesmo tendo sido justificado, e mais do que isso, tendo sido regenerado e ganhado um motor novo, coração novo, mente nova, isso é como o processador adequado, o aparelho adequado, sem a energia. A graça tem que continuar fornecendo o poder. Sem ele, o meu novo coração ainda não pode nada, apesar de ser adequado. Quando a energia falta, eu não digo que o processador não é mais adequado, ou o motor do aparelho de barbear não é adequado. Eles são adequados, mas sem poder eles não são nada. E eles não têm poder em si mesmos. Ao nos dar um novo coração, Deus não criou, ou nossos corações novos não têm poder em si mesmos. Eles só são o motor adequado, o processador adequado. Eles podem ver a beleza de Cristo, eles são adequados para isso, o que eu não tinha antes. Mas eles dependem totalmente do poder da graça. Então, os suportes, tanto a ver a aceitação somente na justiça de Cristo, e como a graça me deu na regeneração o motor adequado, o processador adequado, minha mente, meu coração novo, e ver, por outro lado, que diariamente eu dependo totalmente do poder que flui da graça, me faz não nem dizer, como aquele pastor estava preocupado, ao pensarmos naquilo que a transformação do Evangelho que nós chamamos de santificação, me levar ao legalismo, e nem eu pensar que realmente a salvação não me leva à santidade. Nós somos dependentes do poder de Cristo para que sejamos capazes de buscar o crescimento espiritual. E somos dependentes do poder da graça dele para crescermos espiritualmente. Nós somos dependentes deles para ter um motor adequado e somos dependentes diariamente que o poder, ou seja, a energia, como a energia entra no aparelho, seja fornecida todo o tempo para que tudo o que aconteça, tanto querer como efetuar, seja feito somente pela graça de Deus. Então a graça, ela nunca é vã em nós e nunca nós tombamos para o legalismo, nem para o mundanismo, porque a graça me mantém firme, me mantém no lugar certo, contanto que a minha definição de graça seja bíblica. A ideia de dependência é totalmente contrária ao modo de pensar da nossa cultura, e mesmo quando nós pensamos em graça, nós reformulamos ela. Então, nós perdemos a base para compreendermos mesmo quando nós falamos tanto uma palavra como graça. Só depois dessas duas coisas estarem no lugar, crescimento espiritual é de fato o crescimento espiritual. E eu não vou correr o risco nem de ser legalista e nem de me tornar mundano. O Evangelho, a graça, vai operar
o propósito de Deus em minha vida, que é para mostrar a sua multiforme sabedoria e a glória da sua graça nas eras vindouras. Escolher alguém tão inadequado, tão merecedor somente da sua ira, mas me transformar diariamente através dessas disciplinas que eu desejo, eu anseio, porque é o que a graça está fazendo em mim. Não anseio isso para ser aceito, mais amado, mais ouvido. Eu sei que um dia inteiro de oração não barganha nada com Deus, não faz em nada Ele fazer algo que eu queira e que seja o que Ele não quer. Mas não é isso que me move a orar. Quando eu tenho esses suportes certos, eu estou no lugar certo, para saber que realmente a graça de Deus está agindo em minha vida. E como Paulo disse, a graça de Deus não é em vão na vida daqueles que ela realmente separa. Vamos ficar de pé, vamos continuar meditando nisso, talvez quinta-feira que vem.